Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Tudo bem? A nossa questão de hoje então é: utilizando coordenadas polares, calcule a integral dada. Então veja que a nossa integral aqui, ela é a seguinte, veja, integral dupla, né? Integral de 0 até 1, da integral de 0 até raiz quadrada de x menos x ao quadrado, x aqui é a função dy dx. Como que nós vamos fazer para mudar essa integral? Passar ela para coordenadas polares e depois calcular essa integral. Então vejam, o que nós precisamos fazer, eu vou organizar de forma lógica aqui para que você aprenda como fazer essa substituição e como fazer o cálculo, tudo bem? O nosso primeiro passo então é identificar que função está sendo integrada. Então veja que a função que está sendo integrada é essa aqui. É a seguinte função, veja, f de x y igual a x. Veja que a integral dupla ela é calculada na função, ela está sendo calculada numa função de duas variáveis, que, né, inicialmente era de duas variáveis, mas, né, nesse problema aqui ela está sendo representada apenas pelo x. Então a estrutura é essa aqui, tudo bem? Então o primeiro passo é identificar qual função está sendo integrada. O nosso segundo passo é identificar o domínio dessa função. Sobre que domínio está sendo calculado essa integral. Então, como é que nós vamos fazer para saber? Nós precisamos, então, desenhar um sistema de coordenadas cartesiano, x, y, para poder, né, representar aqui esse conjunto A. E a partir desse conjunto A, uma vez representado aqui, fazer essa mudança para coordenadas polares. Então veja, olhando para a integral que foi dada, como que nós vamos fazer para determinar o conjunto A? Então veja que olhando primeiro para a integral de fora, nós vemos o quê? Que x varia de 0 até 1. Então veja, 0 está aqui na origem, eu vou colocar o 1 bem aqui, veja. Então veja, a variável x, ela está nesse intervalo aqui, que vai de 0 até 1. Então eu vou dizer que 0 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 1. Tudo bem? Então veja, nós já começamos aqui a identificar as características do conjunto A. Agora, olhando para a integral de dentro, que ela está sendo calculada na variável y, que é esse eixo vertical, nós estamos vendo o quê? Que o y ele varia de 0 até a raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Então veja, 0 é menor ou igual a y, e y é menor ou igual a raiz quadrada de x menos x ao quadrado. Então veja, essas duas expressões aqui, elas definem, caracterizam esse conjunto A. Mas talvez você me diga, Daniel, tá, eu já entendi que o x varia de 0 até 1, mas como é que é isso aqui? X varia de 0 até a raiz quadrada. Como é que eu vejo isso aqui no plano cartesiano? Bem, para poder representar de forma clara aqui no plano cartesiano, nós precisamos ver como que é o comportamento dessas duas variáveis. Como é que y varia em função de x? Para fazer isso, nós vamos igualar essas duas expressões aqui. Opa, x menos x ao quadrado. Então, veja, nós estamos igualando as duas variáveis. E agora a gente vai fazer trabalhar algebricamente essa expressão para tentar reconhecer o comportamento dela através da sua estrutura. Então veja, se nós elevarmos ambos os membros ao quadrado, vai ficar assim, ó, y ao quadrado igual. Então nós vamos cancelar a raiz com 2 e eu vou ficar assim, ó, x menos x ao quadrado. Se eu passar todo mundo para a esquerda, vai ficar assim, veja, x ao quadrado, negativo, passou para o outro lado positivo, mais y ao quadrado, que já era positivo, e esse x vai passar menos para o outro lado, então vai ficar assim. Agora veja, olhando para essa expressão, nós já temos como olhar para ela e intuitivamente perceber que se trata do quê? Essa expressão é a expressão de uma
equação da circunferência. Tudo bem? Só que ela não está centrada na origem, porque se estivesse centrado na origem, né, não teríamos esse termo aqui onde x não está ao quadrado aqui. Mas se nós compararmos, veja, com a equação completa da circunferência, vai ficar fácil de resolver. Então veja, a equação completa é essa, veja, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado igual a r ao quadrado. Tudo bem? Agora vamos comparar essas duas expressões. Veja, o x ao quadrado está aqui e está aqui. Y ao quadrado está aqui e está aqui. Menos x, opa, esse termo aqui é menos 2ax. Mas veja, aqui é x elevado a 1, aqui é x elevado a 1. Significa que esse termo aqui é resultado desse aqui. Como é que eu faço para menos 2ax virar x? É só dizer que o a vale quanto? É só dizer que o a vale meio. Veja, menos 2 vezes meio vezes x vai dar quanto? Menos x. Então o a vale quanto? A vale meio. Você vai dizer, mas o y elevado a 1 não está aparecendo lá. Justamente, não aparece lá por quê? Porque o b é quanto? É 0. Veja, menos 2 vezes 0 vezes y dá 0. Não está aqui. Sumiu. Tudo bem? Você vai dizer, mas o r ao quadrado também não está do lado direito. Bem, ele não está porque ele foi cancelado com quem? Com esses dois termos que estão do lado esquerdo. Ou seja, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então foi cancelado, por isso que sumiu daqui. Mas nós sabemos que o b é 0 e que o a vale quanto? Meio. Então, veja, vai ficar assim, ó, meio ao quadrado é igual a r ao quadrado. Isso significa que o r vale quanto? Exatamente, vale meio. Então, veja, a e b são as coordenadas do centro da circunferência e r é o raio. Então, se nós trouxermos esses dados para cá, então veja, o centro da circunferência está bem aqui, ó. X vale meio e o y vale 0. E o raio vai ser quanto? Veja, vai ser meio, veja. De 0 até meio o raio é meio e de meio até 1 também é meio. Então, essa expressão lá, essa circunferência lá é essa circunferência aqui. Uma circunferência de raio meio, onde o centro tem coordenada x igual a meio e y igual a 0. Exatamente. Agora veja que o conjunto A, veja que 0 é menor que x, x é menor que 1, está aqui. 0 é menor que x e x vai até 1. E veja que 0 é menor que y. Opa, 0 é menor que y. Significa que os valores de y sempre são maiores ou iguais a 0. Significa que não existe y negativo. Então essa parte, essa semicircunferência que está abaixo do eixo x, ela não pertence ao conjunto A. O nosso conjunto A é dado apenas pela semicircunferência que está acima do eixo x. Então veja, essa metade da circunferência de cima é o nosso conjunto A. Tudo bem? Então veja, identificamos a função que está sendo integrada, nós conseguimos identificar perfeitamente quem é o conjunto A. Feitas essas duas primeiras etapas, nós precisamos passar para a terceira etapa, que é escrever x e y em função, né, de coordenadas polares. Ok? Então veja, como é que nós vamos fazer para reescrever x e y em função das coordenadas polares? Nós já aprendemos que x, veja, que x é igual a r vezes o cosseno de θ, onde r aqui não é o raio da circunferência, mas é, veja, se nós pegarmos um ponto P qualquer no domínio da função, se eu chamar de r, vai ser eu estou adotando r, mas alguns autores adotam a letra ρ, mas eu vou escolher o r aqui, tá? Veja, se eu chamar de r a distância do centro da circunferência até o ponto P, nós vamos ter uma certa abertura θ aqui. Então veja, x então pode ser escrito como r,
que é essa distância do centro da circunferência até o ponto P, vezes o cosseno do ângulo formado entre a distância e o eixo x. Tudo bem? E y seria r, que é a distância, vezes seno de θ. Tudo bem? Só que veja, essa circunferência ela não está centrada na origem. Eu só adoto esses dois valores quando a circunferência está centrada na origem. Como ela está deslocada para a direita, como é que nós vamos fazer para ajustar isso? Então veja, uma outra forma de reescrever essa função, a equação da circunferência, seria fazer isso aqui, ó. X menos a coordenada no eixo x, que é x menos meio, elevado ao quadrado, mais y menos 0, que veja, a coordenada da nossa circunferência aqui no eixo y é 0, ao quadrado igual a r ao quadrado, que aqui é meio. Tudo bem? Então veja, essa seria uma outra forma, ficou um pouquinho apertado aqui, de reescrever a nossa equação. Veja, se eu resolver essa equação aqui, eu volto para essa expressão aqui. Toda vez que a circunferência estiver deslocada, deslocada da origem, ao invés de dizer que x é igual a r cosseno θ, eu vou fazer isso aqui, veja. Eu vou dizer que x, eu vou pegar essa coordenada aqui, x menos meio é quem vai ser igual a r cosseno θ. E aqui vai ficar y menos 0, que é o próprio y. Então, para essa questão não vai alterar. Então, vai ficar y igual a r seno de θ. Então, são essas duas coordenadas que eu vou utilizar. Então, eu vou só reescrever aqui, veja, x vai ficar igual. Menos meio, vou passar para o outro lado, então vai ficar assim. X é igual a meio, mais r cosseno θ, e y é igual a r seno de θ. Pronto. Agora que nós temos x e y escrito em função de seno e cosseno, em função de coordenadas polares, nós podemos agora o que? Reescrever a nossa integral usando coordenadas polares. Então veja, vamos lá. É uma integral dupla. Eu vou reescrever na variável dr dθ. Eu já disse, r é a distância do centro da circunferência até um ponto qualquer e θ é o ângulo. Tudo bem? Veja que, olhando para cá, veja, como é que o ângulo θ vai variar dentro do domínio da nossa função? Veja, o menor ângulo que eu vou ter é o ângulo zero, se o ponto está aqui, né? E quando nós tivermos um ponto que está aqui do outro lado, o ângulo será de meia volta. Então veja que θ vai variar de 0 até π. Muito bem, de 0 até π. Veja, o ângulo θ varia de 0 até π, que é a meia volta. Tudo bem? Agora, a distância, veja, se eu tenho um ponto qualquer, a distância do centro da circunferência até esse ponto, a menor distância é 0 e a maior vai ser sempre quem? Sempre o raio da circunferência, que é quanto? Meio. Então veja que r varia de 0 até meio. Aqui, a nossa função é quem? É só x. Mas quem é x? X é meio mais r cosseno de θ. Está faltando quem aqui? O determinante jacobiano, que para essa mudança que nós fizemos é o próprio r. Tudo bem? Basta você resolver a seguinte matriz para achar esse resultado. Veja. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Vai escrever facinho a matriz, veja. Você vai escrever del x, vou fazer menor letra, veja aqui. Del y, aí você vai fazer, ó, del r, del θ, del r, del θ. Se você resolver, veja que a derivada de x em relação a r vai zerar esse termo, porque é uma constante, e a derivada em relação a θ também vai zerar esse meio. Significa que quando nós fizermos as derivadas parciais de x em relação a r e em relação a θ,
E as derivadas parciais de y em relação a r e em relação a θ vai me dar o mesmo determinante jacobiano que nós já conhecemos para as coordenadas polares, que é o r. Tudo bem? Então veja, está reescrito, essa era a parte mais difícil. Então nós vamos fazer a parte mais fácil que agora, que é resolver essa integral. Tudo bem? Não me abandona, continua assistindo, já estamos chegando no final, se inscreve no canal. Tudo bem? Vamos lá então, veja. Pelo teorema de Rubin, o que nós vamos fazer? Começar resolvendo pela integral de dentro. Então veja, eu estou conservando a de fora e vou resolver a de dentro. Veja, então eu vou só voltar aqui um pouquinho, veja. Vamos primeiro ajustar a expressão. Então vai ficar a integral de dentro varia de 0 até meio. Eu vou só fazer essa distribuição aqui, veja. R vezes meio vai ficar R sobre 2 mais R vezes R cosseno de θ vai ficar assim, ó, R ao quadrado vezes o cosseno de θ. Vou botar aqui, ó, dr dθ. Agora sim, vamos lá, veja. Integral de 0 até π. Nós vamos começar, utilizando o teorema de Fubini, vamos começar então a integrar primeiro a nossa função, a nossa integral de dentro. Então veja, integral de R sobre 2. Veja que R, o expoente, é 1. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar 1 sobre 2, eu vou conservar e vou multiplicar. Veja, eu vou acrescentar 1 aqui, então vai ficar 2 e vou dividir por 2. Tudo bem? Mas, veja que a constante é o cosseno de θ. Então eu vou colocar aqui, ó, cosseno de θ é constante, mantém. A integral aqui eu vou acrescentar mais 1 e vou dividir pela soma, né? Então vai ficar assim, ó, R ao cubo dividido por 3. No intervalo de 0 até meio dθ. Tudo bem? Nós integramos em relação a quem? A R. Ok? Vamos lá agora. Nós temos a integral de 0 até π. Veja, onde tem R, eu vou colocar meio. Então vai ficar assim, ó, meio vezes o outro meio aqui, vai ficar então assim, ó, veja. 1/4, ficou feio, vamos lá, assim, ó, 1/4 vezes, vai ficar assim, então, vai ficar assim, ó, meio ao quadrado, tudo bem? Mais cosseno de θ vezes, esse 1/3 eu vou deixar aqui na frente para não confundir, tudo bem? Vai ficar assim, R ao cubo, então vai ficar assim, meio ao cubo dθ. Tudo bem? Agora vamos aqui, ó, continuando aqui embaixo, integral de 0 até π. Aqui eu vou ter, veja, meio ao quadrado é 1/4 vezes 1/4, nós vamos ficar com 1 sobre 16, mais, veja, meio ao quadrado é 1/4, vai ficar 1 sobre 4 vezes 1 sobre 3, vai ficar 1 sobre 12 vezes o cosseno de θ dθ. Estamos chegando no final, galera, vamos lá. Agora nós vamos integrar na variável θ. Então veja, vai ficar assim. A integral de uma constante é a própria constante vezes a variável que é θ. Mais constante vezes. Quem é a integral do cosseno de θ? É o seno de θ. Por quê? Porque a derivada do seno é o cosseno. No intervalo de 0 até π. Olha lá. Agora, onde eu tenho θ, eu vou substituir por π. Então, aqui vai ficar π vezes 1 sobre 16. Vai ficar π sobre 16. Mais, onde eu tenho θ, vou colocar o π. Veja, seno de π é quanto? É muito fácil, é só fazer a circunferência. Eixo dos senos, eixo do cosseno, o π está bem aqui, veja. Nós sabemos que aqui é 0, né? Então, veja, se nós pegarmos um arco de meia volta e nós rebatermos para o eixo do seno, vamos ver que o seno de π é quanto? 0. Então, aqui vai dar, isso aqui dá 0, então 0 vezes 1 sobre 12 vai me dar 0. Se nós substituirmos 0 aqui, vai zerar esse termo. 0, veja que o seno de 0 aqui
Se rebatermos para o eixo do seno também é zero, vai zerar também. Isso nos diz então que a integral que nos foi dada para fazer a mudança para coordenadas polares, uma vez resolvida, tem como resposta π sobre 16. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da nossa questão, tenha entendido o nosso passo a passo. Eu tentei resolver de forma detalhada, com calma, tudo bem? Espero que tenha ficado tudo muito claro. Então veja que a integral que foi dada, ela tem como resultado π sobre 16. Tudo bem? Se você gostou da nossa questão, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, clique no sininho de notificações. Fiquem com Deus, forte abraço e que a matemática esteja com vocês.